da Verdade, devocional de 10 de setembro, a concretização histórica da nossa união com Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, de 3 a 7. Vimos que a união mística dos crentes com Cristo foi ordenada e contemplada pelo Pai antes que houvesse mundo. Somos o povo que o Pai deu ao seu Filho amado desde a eternidade. No entanto, a união com Cristo não seria completa se ela fosse apenas legal e pactual. Era preciso que ela se concretizasse historicamente. A fim de nos fazer um com Ele, era preciso que Cristo se fizesse como nós. Era preciso que se fizesse um de nós. Sendo desde a eternidade verdadeiro Deus, co-igual, co-eterno e consubstancial com o Pai e com o Espírito Santo, para ser o nosso Redentor e concretizar nossa união com Ele, o Salvador precisava fazer-se verdadeiro homem, ainda que permanecendo verdadeiro Deus. Duas naturezas em uma só pessoa. Ele precisava ter participação na natureza humana para que pudesse representar e substituir aqueles que o Pai lhe deu. No texto da nossa meditação, no verso 7, Paulo prossegue em sua doxologia, destacando que a união mística decretada pelo Pai foi realizada objetivamente por Deus Filho na sua encarnação, ministério terreno, morte, ressurreição e entronização. Todos esses aspectos dos estados de humilhação e exaltação de Cristo estão contemplados em Efésios 1, seja implícita ou explicitamente. A menção do sangue no verso 7 nos lembra da humilhação de Jesus, apontando antes de tudo para a sua encarnação, sem a qual era impossível que ele morresse de fato, mas sobretudo apontando para a sua crucificação e morte. Já nos versos 20 e 21, sua ressurreição pelo poder de Deus, assim como sua entronização, aspectos do seu estado de exaltação são explicitamente mencionados. Desse modo, além da união pactual e legal, ao participar da carne e do sangue, Cristo concretizou a união orgânica e histórica com os eleitos, como está escrito em Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nessa condição humana, em sua vida perfeita e em sua morte substitutiva ou vicária, Cristo conquistou a salvação para aqueles que o Pai lhe deu desde a eternidade e de quem se tornou cabeça, substituto e mediador. Todos os que foram, estão sendo e ainda serão salvos estavam incluídos nele. É neste sentido que a Escritura afirma: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 1,18. Chamamos esta união de objetiva, porque tudo isto aconteceu fora de nós, embora no tempo e na história. Por causa da nossa união com ele, tudo o que ocorreu com ele ocorreu conosco. Como observa Berkhof, a igreja foi crucificada com Cristo, morreu com ele, nele ressurgiu dos mortos e foi levada a sentar-se com ele nos lugares celestiais. Todas as bênçãos da graça salvadora estão prontas para a igreja em Cristo. O homem não lhes pode acrescentar nada. É neste sentido que Paulo afirma em Efésios 1 que Deus, o Pai, nos concedeu a sua graça gratuitamente em seu Filho amado, no verso 6. Observe a redundância. E que nele temos a redenção, isto é, a libertação ou resgate do pecado e da morte. A morte de Cristo arranca o homem pecador da sua alienação ou escravidão e o põe em comunhão com Deus. A expressão pelo seu sangue, no verso 7, significa que a morte do Salvador foi tanto o meio da nossa libertação como o preço pago por ela. Significa também que essa morte foi o meio pelo qual recebemos o perdão ou remissão dos pecados, pois ela satisfez a justiça de Deus. Em Romanos 3, 24 e 25, a Escritura afirma que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção ou libertação, resgate por meio de um preço,
que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, isto é, na sua morte, como propiciação ou oferta de reconciliação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Note que foi o próprio Deus Pai que propôs a oferta de propiciação na pessoa de seu Filho. A união mística objetiva com Cristo tem seu paralelo na união pactual e orgânica que o homem caído tem com Adão, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Esta declaração da Escritura também mostra que a nossa união com Cristo, embora tenha uma dimensão individual, é especialmente de natureza corporativa. Como observa novamente Berkhof, como o primeiro Adão, ele, Cristo, não representou uma aglomeração de indivíduos disjuntos, mas um corpo de homens e mulheres que deveriam derivar sua vida dele, estar unidos por laços espirituais, formando assim um organismo espiritual. Idealmente, este corpo é a Igreja, e já estava formado na aliança da redenção, isto é, em união com Cristo, e esta união possibilitou que todas as bênçãos merecidas por Cristo pudessem de maneira orgânica ser transferidas para aqueles que ele representou. Estes eram vistos como corpo glorioso, uma nova humanidade que compartilha a vida de Jesus Cristo. Foi em virtude dessa união, conclui o autor, concretizada no transcurso da história, que Cristo pôde dizer: Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus 2:13. Desse modo, a nossa união orgânica com Cristo está inseparavelmente relacionada à nossa comunhão com seu corpo, que é a Igreja. Não podemos, portanto, dizer que estamos ligados à cabeça e viver à margem do corpo. Nem podemos afirmar isoladamente: eu sou Igreja. Somos um com Cristo e membros uns dos outros. Cristo fez tudo isto antes de tudo como expressão de obediência à vontade do Pai, como está escrito em João 6, de 38 a 40. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Contudo, sua vinda também é expressão do seu amor por aqueles que o Pai lhe deu, como está escrito em João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tal foi o seu amor, que se fez um conosco, encarnando-se, e como diz o poeta, morrendo a nossa morte, para vivermos sua vida, além de vencer a morte, garantindo a ressurreição final do seu povo. Por causa dessa união, podemos andar em novidade de vida. É por isso que, diante de Cristo, todos os valores da vida, que antes eram para nós lucro, tornam-se perda, como o confessa o apóstolo Paulo em Filipenses 3, de 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Assim, por causa da concretização histórica do propósito de Deus Pai, realizada por Deus Filho, estamos unidos a Ele não apenas pactual e legalmente, mas também orgânica e historicamente, a ponto de podermos dizer, como Paulo em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou ainda, como em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.